Baruch Shem Kavod Maluto Leolam Vait. Bendito seja seu glorioso nome. Seu reino é para todo sempre. Shabbat Shalom Lekulam. Shabbat Shalom para todos em Teshuvah, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã. Você está no canal Teshuvah Total. Meu nome é Raimson Correa. Sou um dos professores que aqui tem a honra de compartilhar com você estudos da maravilhosa Palavra do Eterno, que é a Torá. E neste dia de Shabat, em especial, estudando, graças ao Eterno, dando sequência ao nosso estudo da Parashá de número 18, Mishpatim, conforme você já pode acompanhar aqui na tela, tá? Mishpatim, que significa juízos, tá bom? Aqui a referência do texto direitinho para você acompanhar. E é só alegria, né? Um dia em que a nossa alma se eleva mais e mais do que os outros dias da semana. É um encontro marcado que nós temos com o Eterno semanalmente, o dia de Shabat. Afinal, e como ele falou, Zachor et Yom HaShabbat lekadesho. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. E é o que nós estamos aqui fazendo, graças ao Eterno. Lembrando do dia de Shabat, o dia do descanso. O Eterno é o primeiro que deu o exemplo a respeito de Shabat, quando desenvolveu, trabalhou por ocasião da criação e no sétimo dia ele descansou. Ele não produziu. Então o Eterno ensina aquilo que ele mesmo fez. E se ele nos deu como instrução, significa que sim, é possível realizar, né? Maravilha. Que bom. Desde já quero agradecer a sua participação, você, meu irmão, minha irmã, que está conosco desde o Kabbalah de Shabat, bem como em todas as programações que acontecem aqui no canal, tá? Sinta-se abraçado, cumprimentado. E eu espero realmente que tenhamos momentos grandiosos aqui ao longo do estudo e que o Eterno possa iluminar a nossa mente, o nosso coração e que aquilo que vamos aprender, todos nós, possamos colocar em prática em nosso dia a dia. Afinal, a Torá ela é prática, é para ser vivida da melhor maneira possível em nosso cotidiano, interagindo com as pessoas, onde quer que nós estejamos. Tá bom? Ok. Espero que você já esteja pronto aí, e eu acredito que sim. Tá? Então, vamos dar sequência ao nosso estudo, continuando a leitura e interpretação dos textos no seu contexto original, que é o contexto hebraico. Tá? Vamos continuar a partir do verso 15 do capítulo 21 de Shemot, Êxodo. Tá? Ok, então, só para situar você, nós dando continuidade ao estudo já iniciado no recebimento do Shabat, no Kabbalah de Shabat, onde o Eterno ele passa a instruir Moshe para repassar ao povo de Israel a respeito de várias instruções, situações que poderiam acontecer entre o povo de Israel, entendeu? Na maneira de interagir, a maneira como eles lidavam uns com os outros. Então o Eterno coloca diante de Moshe situações para que ele saiba administrar e julgar. E não somente isso, mas colocar para que o próprio povo, cada pessoa, possa julgar suas ações também, a maneira... Porque quando a gente olha para esses textos, a gente vai encontrar situações em que não apenas o juiz deveria verificar o que deveria ser decidido daquela situação, mas a própria pessoa aprendia a julgar suas próprias atitudes. E é aí que entra a aplicação para os dias atuais. Entendeu? Então é isso que a gente vai estar fazendo aqui ao longo dos nossos estudos, neste Shabat. Imite-se Hashem, que o Eterno assim nos permitir.
Bom, então vamos ao texto, dando continuidade. Shemot, Êxodo, capítulo 21, verso 15. Uma que aviv veimo mot yumat. E quem atacar, a expressão aqui, ó, marre, que é atacar, também tem a conotação de bater, ou ferir, ou golpear. Olha só, seu pai ou sua mãe. Quem fizer isso será condenado à morte. Então, qual é a instrução do Eterno? Condenar a morte? Não. Apesar de estar escrito aqui, ele falou para Moshe, mas está aqui, irmão. Interessante, às vezes a pessoa lê, né? E o olho dela vai certinho só nessa parte aqui, ó, condenado à morte. E acho que essa aqui é a instrução. Eu digo o foco da instrução, né? O que o Eterno quer é isso aqui? Condenar as pessoas à morte? É óbvio que não. Ele quer que seja evitado o que está escrito no início do texto aqui, ó. É esse que é o interesse do Eterno para que o povo de Israel, para que o povo em Teshuvá viva em harmonia, tá? Que não ataquemos, que não venhamos a bater, ferir ou golpear nem o nosso pai, nem a nossa mãe. Entendeu? É isso que o Eterno está falando. E aqui já é uma situação já extrema, né? Porque se trata de uma agressão física. Então, ao contrário disso, precisamos ter zelo, cuidado com os nossos pais. Tratá-los com carinho, com amor, né? Que nos alimentaram desde o nosso nascimento, a nossa infância, né? E às vezes a criança, né, aquela tolice, como a gente diz, fazendo birra, não quer comer, não quer se alimentar, na hora de dormir não quer dormir, na hora de ir para a escola não quer ir para a escola, aquelas situações que você já sabe, né? E os nossos pais, eu digo assim, na sua maioria, né? Existem exceções sim, eu vou tocar nesse assunto daqui a pouco, se até me permitir, mas eu estou falando aqui no geral, né? Então, são situações assim que nós, provavelmente a maioria de nós, se não todos, passamos por isso quando crianças. E agora, na fase adulto, você que tem o seu filho, sua filha, ou já passou ou está passando por essas mesmas coisas que você praticou quando criança. E seus pais tiveram que ter a paciência ali de poder conduzir, né, da melhor maneira possível a você na época criança, né? Falando nisso, você era comportadinho ou você aprontava muito, né? Corria, subia, tudo. Escreve aí no chat aí. Você quando criança. Eu era tranquilo, assim, não era de aprontar, de subir. Até subia, mas não era aquele, né? Até porque eu não sou muito de altura, né? Então eu não subia no último galho da árvore, né? Não era assim também, né? Minhas brincadeiras eram mais assim, futebol, com os coleguinhas, né? Ali o videogame, gostava de jogar videogame. Hoje não tem mais tempo, né, pra jogar assim, né? E, enfim, jogos. Eu sou do tempo, gente, do jogo de botão, lembra? Ou time de botão, não sei como é que você fala na sua cidade. E aí tudo isso, né? A gente vai lembrando. E os nossos pais chamavam a gente para almoçar. E aí não queria almoçar, queria estar lá brincando com os colegas. Passamos por essa fase, entende? Então, os nossos pais que tiveram essa paciência, que cuidaram de nós, ainda alguns com, né, mais paciência que outros nem tanto. E aí vem à tona, gente, essa instrução do Eterno. E ele, o Eterno, passou para Moshe repassar para o povo de Israel, para não agredirmos, golpear, certo? Para não ferir, que não haja essa agressão física contra os nossos pais, nem contra o nosso pai, nem contra a nossa mãe, certo? Nenhum dos dois. Então o Eterno, ele deixa isso muito bem claro. E a sentença para isso, gente, é aqui. Aí vem o final, né, do texto. Mot yumat. Morte morrerás, né?
Ou seja, vai ser condenado à morte. Então, é uma atitude realmente em que a gente percebe o cuidado do Eterno. Quando você, olha só, quando você vê algo tão drástico, onde a punição é a morte imediata, significa que a instrução do Eterno referente ao que vem antes dessa instrução punitiva tão severa, significa que isso aqui que ele fala é muito, extremamente, super, hiper, mega, power importante. Se não fosse, não seria aqui, ó, a condenação à morte, a punição, entendeu? E agora, eu sei, gente, a respeito de que existem relacionamentos entre pais e filhos, ou existiram, né? Não sei se é o seu caso, não precisa se expor aqui, tá, gente, no chat. Eu sei que existem, ou existiram relacionamentos que foram bastante difíceis entre pais e filhos. Realmente não foi dos melhores relacionamentos. Reatar nesse momento, às vezes, não tem como. Então entenda uma coisa, ó, eu não estou dizendo para você que talvez esteja nessa situação que eu estou falando agora, onde só foi situações difíceis no sentido de não se entender, sabe, desentendimentos, confusões, bate-boca com seu pai ou com a sua mãe. Eu não estou dizendo para você tentar de alguma forma reatar. Se não tem como conviver juntos, então que cada um siga o seu caminho, entendeu? Mas que não caia nessa transgressão aqui, ao ponto de bater, de ferir. Não está dando certo ali, próximo uns dos outros, não está se dando. Então, cada um segue o seu caminho, entendeu? Ou seja, que a vida seja preservada, tanto dos pais quanto do filho. Entende? Então é um ponto, até eu digo, delicado de tocar, porque não é fácil. Cada pessoa que passou ou que passa por isso tem uma história, né? Tem uma situação ali, uma vivência. Tá? Então vamos atentar para isso. Um cuidado com os nossos pais, tá certo? De não agredi-los, não feri-los. Verso 16. Vegonev e Vegonev ish umcharo venimtsa beyado mot yumat. Quem sequestrar alguém deverá ser executado, independentemente do fato de a pessoa já ter sido vendida ou de ainda permanecer em sua posse. Então, gente, sequestrar alguém, roubar alguém ou a pessoa em si, é algo que o Eterno condena com todas as letras. E a sentença que ele dá aqui, tá certo? É ser executado. Ser executado. Então, não tem nem o que dizer assim muito, né? Porque o texto em si, o que o Eterno falou para Moshe, é muito claro, muito explícito, certo? Tirar uma pessoa de alguém, imagina, deve ser algo terrível, né? Algo, você naquela expectativa de se a pessoa ainda continua viva ou não. E a gente lembra, né? Os que foram sequestrados do povo de Israel nos últimos anos e a angústia das famílias que estiveram ali. Não só em Israel, mas em todo o mundo, gente. Imagina a pessoa ter ali o seu ente querido, o seu familiar sequestrado nas mãos, enfim, de outras pessoas, e, enfim, né? Então o Eterno, ele abomina esse tipo de atitude, tá? Verso 17. Kalel aviv ve'imo mot yumat. E quem amaldiçoar, olha só o perigo disso, gente. E quem amaldiçoar, isto é, tratar com desdém, desprezo, quem? Seu pai ou sua mãe,
será condenado à morte. Mais uma. Então, em relação a pai e mãe, né, tanto atacar eles como ferir, né, também amaldiçoar, tratar com desdém, mais um motivo para receber a condenação do Eterno, por parte do Eterno. Entendeu? A punição máxima aqui, né, a morte. Então jamais, gente, amaldiçoar nem o nosso pai, nem a nossa mãe. Jamais. Que isso nunca passe em nossa mente. Como eu falei ainda há pouco. Se não está dando certo, então cada um segue o seu caminho. Entendeu? Mas proferir palavras de maldição, jamais. Tá? Para os nossos pais, jamais. Verso 18. Diz assim: Verri yerivum anashim verika ish et rehu be'even o be'egrov velo yamut venafal lemishkaf. Se duas pessoas lutarem e uma delas acertar a outra com uma pedra ou com o punho, e a parte ferida não morrer, mas for confinada à sua cama, então continua, né, o que a Terra está falando no verso 19. E já aqui a gente percebe, né, duas pessoas lutando, certo? Por algum motivo, não sei, motivo qualquer, mas estão lutando. O que o Eterno está dizendo aqui, gente, já no verso 18, eu posso já adiantar isso para você, não é que o Eterno está focando na punição. A vontade do Eterno aqui, citada no verso 18, é que as pessoas não briguem entre si, não se machuquem entre si, entendeu? Talvez você diga, então o Eterno está dizendo para fechar as academias de artes marciais. No caso de Israel, existe uma técnica, né, de autodefesa, que é o chamado Krav Maga. Quem conhece aí, quem treina, né, é interessante para você, para a sua autodefesa. Você saber se defender, resolver situações do dia a dia, principalmente na iminência de um ataque ali de uma pessoa, né, para cima de você, que não aconteça isso. Então o Krav Maga tem essa função de a pessoa resolver ali na hora e sair do local. Não é uma como é que eu posso dizer? Não é uma arte, eu diria assim, não é uma arte de competição, mas de resolver situações do dia a dia. Inclusive, aí sim, né, com o Krav Maga vale tudo, inclusive. Para poder preservar a vida da pessoa que está se defendendo, ela quer preservar a sua vida, vale tudo. É tudo mesmo. Dedo no olho, enfim, chutar nas partes, o que puder fazer para preservar a sua vida e sair do local. Não é para ficar lá lutando, né? Não. Resolveu ali, quer dizer, imobilizou, deixou ali o atacante, né, ali e conseguiu cair fora, salvar a sua vida, entendeu? É para isso. Não é sobre essa situação que eu acabei de narrar aqui que o Eterno está se referindo. Quando a gente fala de duas pessoas lutarem, está falando do povo de Israel, o povo que serve o Eterno, ficar brigando por causa de desentendimentos, entendeu? Não é o caso aqui que eu acabei de dar o exemplo, né? De repente alguém na vontade de querer vingança por questão de povos diferentes. Não. É situação mesmo do dia a dia ali. Um não foi com a cara do outro, ou situações que envolvam isso, né? Falou, não falou, não sei o que e tal. Aí os dois começam ali uma briga entre os dois. Entendeu? É isso. Que não portanto, o que o Eterno está dizendo? Que não haja desentendimento entre vocês ao ponto de partirem para agressão física. Então o Eterno continua falando aqui,
a partir do verso 18, ele vai dar continuidade a isso e vamos ler o verso 19. Então, mas considera o seguinte, vamos lembrar aqui, ó. Os dois começaram a lutar e um deles acertou o outro, seja com uma pedra ou seja com um punho, e esse que foi ferido, ele ficou acamado, entendeu? Ficou ali debilitado um tempo. E aí sim, vem o verso 19. Caso ela, a pessoa, caso ela se recupere o suficiente para voltar a andar, mesmo que com uma bengala, o atacante será absolvido de qualquer responsabilidade. Mas, olha só, agora vem o que primeira coisa, se a pessoa se recuperar, ok, mas se ela não se recuperar, né? Mas deverá compensá-la por sua perda de tempo. Opa, então essa pessoa aqui que foi lesada, né? Ela levou um certo tempo para poder ir se recuperando e voltar às suas atividades normais de trabalho, de poder prover o alimento para a sua família. Então, esse atacante, né, deverá recompensar a pessoa pela perda de tempo. Então, o tempo que ele não produziu, então o atacante vai lá e paga, tem que dar certa quantia para compensar aqueles dias de trabalho que ele não pôde desenvolver. E aí o cálculo seria feito, por exemplo, aqui o juiz ele, vamos lá, quanto é por dia, quanto ele produz? É X em valor. Então multiplica isso pela quantidade de dias que ele não pôde trabalhar. Então o atacante ia lá e quitava, entendeu? Eu estou falando assim, mas no Tanar nós não encontramos os detalhes disso acontecendo, entendeu? Pode ter acontecido? Pode, mas não se tem texto narrando especificamente o que a gente está lendo aqui nesse momento. E falando nisso, qual é a lição mor desse tópico que o Eterno está falando? Não briguem entre vocês, não se machuquem entre vocês. Sejam um povo de paz, de shalom, entendeu? Essa é a vontade do Eterno para com todo o povo, para todos aqueles que o servem, para todos aqueles que o seguem. Bom, suas instruções. Verso 22. Vehi inatsu anashim venagfu isha hara veyatsiu uladeia velo e asum anush yanesh kasher yashit alav baal haisha venatan biglilim. Se pessoas estiverem brigando e uma delas ferir a uma mulher grávida de modo tão severo que seu filho ainda não nascido morra, ainda que não haja outro dano, deverá ser penalizada. Quem? A pessoa que fez isso, ou as pessoas que fez isso. Ela, a pessoa que causou o dano, deverá pagar a quantia a ser fixada pelo marido dessa mulher e confirmada por juízes, né? Então, olha só, um pagamento que obviamente não traria de volta a vida do filho, que nessa ocasião que o Eterno está dando esse exemplo, é para a ocasião da mulher que viesse a perder um filho por ocasião dessa briga e acabou acertando, né, a moça gestante. Então, deveria-se haver esse pagamento, né? E o marido que deveria verificar o valor. O que ele dissesse, então, o que o marido dissesse em valor seria esse. Verso 23. Ve'im asom yihye venatata nefesh tachat nefesh. Nefesh tachat nefesh.
No entanto, se algum outro dano for causado, vocês darão a sentença: vida é igual a vida. Né? Então, nefesh quer dizer alma, ou então vida. Alma é igual a alma. Então, você já deve ter ouvido falar sobre a expressão, né? Olho por olho, dente por dente, vida por vida. Como se fosse assim, não. Mas na verdade a palavra tahat quer dizer igual. O que o Eterno está dizendo é que nefesh, a alma, a vida, né, de uma pessoa é igual, tahat, a nefesh, de uma outra pessoa, a alma de uma outra pessoa. Entendeu? A alma de uma pessoa é igual a de uma outra, qualquer que seja. Somos todos iguais diante do Eterno. Certo? Somos todos iguais. O Eterno nos trata assim. Ninguém é melhor do que outra pessoa. Ninguém se sobrepõe por isso, por aquilo, por cargos, por status. Não. Mas o Eterno nos considera todos iguais. Todos iguais. Sem distinção. Então, o Eterno está dizendo: o mesmo valor que a sua vida tem, também tem igual valor a vida da pessoa com quem você está lidando aqui. Tá certo? Então, vida é igual a vida. Shmot, Êxodo capítulo 21, verso 4, diz assim: Aim tachat aim. Olho é igual a olho. Ou seja, a tua maneira de ver, os teus olhos, ela é igual à maneira como do seu colega aí do seu lado. Entendeu? Como se o Eterno estivesse dizendo assim: é tão importante quanto o olho dessa pessoa que está do seu lado. Shem, Tahat, Shem. Dente, aqui ó, Shem. Daqui que vem a letra Shim, de Shem. O dente é igual a dente. Tá? Yad, Tahat, Yad. As tuas mãos, as tuas obras, é igual ou tem a mesma importância que as obras de uma pessoa ao seu lado. Regel, Tahat, Regel. Né? Pé é igual a pé. Olha só. O pé desse rapaz aqui é igual ao pé desse outro rapaz aqui. Então não há diferenças. Sendo assim, olha o que vai acontecer. Ainda tem o verso 25. Keviá, Tahat, Keviá. Ou seja, queimadura é igual a queimadura. Petzá, Tahat, Patzá. Ferida é igual a ferida. Havurá, Tahat, Havurá. Contusão é igual a contusão. Então, olha só. A mesma contusão que uma pessoa sofre tem o mesmo valor em uma possível contusão em uma outra pessoa. A ferida que é causada em uma pessoa é igual à ferida de uma outra pessoa. Ou seja, o Eterno coloca aqui que não, mas porque eu sou isso, eu sou aquilo, então eu tenho prioridade. E às vezes a pessoa aqui, ó, que tem menos do que essa outra pessoa aqui do lado, ela está totalmente em condições, né, de seguir adiante, de seguir a sua vida. E imagina, e uma pessoa aqui ao lado, com muitos recursos, né, ó, muito dinheiro, procurando aí uma maneira de seguir em frente, a sua própria maneira, né? Então,
nesses textos, né, que nós temos aqui diante de nós, o verso 24 e 25, e que trata, você tem a repetição dessa expressão aqui, tahat, eu marquei em vermelho aqui, ó, tahat, 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 nesses dois versos. Então, ain, tahat, ain, olho é igual a olho. Por exemplo, vamos pegar aqui esse primeiro, né? Então, não significa que, por exemplo, se o olho de uma pessoa foi ferida, necessariamente ele vai ter que ferir como uma espécie de vingança o olho daquele que o feriu. O Eterno não está ensinando isso. Está ensinando que o mesmo valor que tem o olho ou qualquer coisa pertencente a uma pessoa, de igualmente forma também tem importância outra pessoa, independente de seu status social, independente do cargo que ela ocupa ou algo do tipo. Entendeu? E existe uma conexão interessante entre esse texto da Torá e os ensinos do nosso mestre Yeshua, como em Matityahu, né? Ele nos ensina sobre dar a outra face. Se alguém bater na tua face direita, mostre a esquerda. Ou seja, mostre a outra face. E a outra face que ele está falando não é o outro lado do rosto que não foi batido, né? Porque o outro foi batido. O outro... Não tem nada a ver. Não é isso. Mostrar a outra face significa mostrar o contrário daquilo que você recebeu. Ou seja, alguém desejou o seu mal, deseje o bem para essa pessoa. Alguém desejou que tudo desse errado para você, deseje que tudo dê certo para essa outra pessoa. Por mais difícil que seja. É fácil? Não, não é fácil. Ainda mais quando, né, existem N situações. Então, imagina só. É isso que Yeshua, o nosso mestre, ensinou, assim como tantas lições, àquela geração em que ele esteve ali, né? Dentre o povo de Israel, naquela época, as pessoas aprenderam dessa Torá que ele ensinava a não revidar, a não se vingar. Até porque o próprio Eterno diz: minha é a vingança. Ou seja, o pagamento, a recompensa por alguém que fez alguma coisa e ficou, de certa forma, impune, do Eterno não vai passar batido. Receberá sua recompensa, sua condenação pelo que fez. Entendeu? Então, cabe a nós não procurar vingança, não buscar vingança. Claro, existe a justiça humana, certo? Sim, ela atua normalmente, tá, gente? Mas eu digo aqui vingança no sentido da pessoa fazer, resolver com suas próprias mãos, né? Vingança com suas próprias mãos. Não, o Eterno não nos ensina isso. Por isso ele diz: minha é a vingança. Bom, então, outra coisa, por não interpretarem esse texto e outros mais do Tanar, é o que pode também ter contribuído ao longo da história para que as pessoas achassem que o Eterno no Tanar é mau e o Eterno nos escritos nazarenos é bonzinho. Entendeu? Então essa má interpretação, e a gente sabe que passa pela questão do idioma, né, o nosso português. Então muito provavelmente essas traduções também chegaram no latim, até chegar no nosso idioma, né, vindo aí do grego, tá certo? Enfim, então, e agora nós estamos em Teshuvah e o Eterno está mostrando diante de nós esses textos. E hoje a gente agradece ao Eterno pelo fato de conhecer a respeito desse assunto e não enxergar mais da mesma forma como há um tempo atrás, né? Como talvez você, antes de trilhar o caminho de Teshuvah, via de uma certa forma, ou quem sabe até nem tinha visto. Também pode ter acontecido, né? Você nunca, talvez, se deparou com esse texto. Está conhecendo agora. Então, vamos conhecer da melhor maneira possível, tá? Ok.
E aí o Eterno segue falando para Moshe para repassar essas informações para o povo de Israel. E aqui nós temos o verso 33. Verri iftach ish bor o ki irre ish bor velo yechasenu venafal shama shor o hamor. Se alguém remover a cobertura de uma cisterna, aqui um exemplo, tá? Se alguém remover, ou cavar uma cisterna e não cobri-la, e um boi ou um jumento cair nela, vamos completar aqui. Baal Havor Yishalem Kesef Yashiv Levialav Verhamet Irielo. O dono da cisterna deverá indenizar o proprietário do animal que teria caído aqui, e o animal será dele. Olha só. Então o Eterno, apesar de falar as sentenças, o que deve ser feito, mas a vontade do Eterno é que a pessoa que construiu, que fez essa escavação aqui, ó, essa cisterna, um poço, né, uma espécie de poço, que ela coloque uma cobertura, que haja uma cobertura aqui, ó, cobertura. Então não se pode fazer um buraco desse e deixar do jeito que está e simplesmente como se não houvesse alguém que passasse por aqui e tivesse o dano também de sofrer um acidente por conta desse buraco aí. Entendeu? Então aqui podemos dizer assim, para quem acha, né, que o Eterno dá instruções apenas espirituais, pois eu digo, o Eterno nos dá instruções em todos os aspectos da vida, incluindo, como por exemplo aqui, essa parte prática, né, essa parte civil. O Eterno nos ajudando, olha só, a ter cuidado com a vida alheia. Alguém que está próximo de você ali, que pode passar por aqui e sofrer um acidente. No caso, um animal também poderia vir e tropeçar e cair nessa cisterna. Então, por isso que o Eterno está trazendo aqui. Tomar cuidado. Terminou o serviço, cobre a cisterna. É claro que nesse caso da foto aqui, eu acredito que tinha ou ainda iriam construir uma mureta aqui, ó, em volta dessa cisterna, tá? Criando assim uma contenção, uma fronteira de segurança para que as pessoas não viessem a cair nessa cisterna, entendeu? Então o Eterno está nos ensinando sobre questões práticas do dia a dia. Olha só, uma questão aqui de, né, eu diria, de engenharia. O Eterno ensinando engenharia aqui. Então, nunca deixar destampado, sempre ter uma tampa, né? Aqui uma cobertura sobre essa abertura aqui da cisterna. Assim evitaria acidente, né? Outra situação. Verri igof shor ish et shor rehu vamet umahu et hash vechatsu et kaspo vegam et hamet yeretzum. Se um boi de uma pessoa ferir mortalmente o boi de outra pessoa, essas duas pessoas devem vender o boi vivo, dividir o valor da venda, dividindo também o animal morto. Então, olha só, dois bois aqui, né, um de cada dono, acabaram se confrontando.
onde um dos bois feriu mortalmente um outro boi e imagina, né? Como é que vai lidar com isso agora? Porque a pessoa que perdeu o seu boi, que faleceu, você, de repente, a fonte de renda dela está associada a esse boi, né? Por exemplo, como animal de tração, para ajudar a arar a terra. Algo feito de muito tempo, né? Já era feito. Né? Então, nós temos também aqui, ó, verso 36. O Nodá Kishor Nagar Hu Mitmol Shilshom Velo Ishmerenu Be'alav Shalem Yeshalem Shur Tachat Hashor Verhamet Irielo. No entanto, caso se saiba que o boi já costumava chifrar, ou seja, era um boi que outras vezes já fazia isso, mas o dono não o confinou, não prendeu esse boi, né? Porque, então o dono percebendo deveria ter cuidado com esse boi, já que ele, né, sai chifrando tudo que vê pela frente. Ele deve pagar pelo boi e o animal morto será dele. Então, olha só, uma consequência, né? E aí eu digo uma coisa, trazendo essa questão aqui que a gente acabou de ler para os nossos dias, tem aplicações que talvez você nem esperava que houvesse. Café sem açúcar. Ó, muito bom. E aí, olha só. Então, o dono teria sido displicente, desleixado por não reparar isso, por saber que o seu boi, ele era um boi muito valente, que saía chifrando tudo que via pela frente e não conteve, não procurou arrumar uma forma desse boi não sair por aí ferindo as pessoas. Olha só. Então, o que o Eterno está ensinando? Ora, talvez alguém pergunte, mas, irmão Raimson, a gente está aprendendo aqui, né, da Torá, mas eu não tenho boi. Mas aí que tá. Porque na situação específica daquele momento, do povo de Israel caminhando, saindo do Egito e caminhando em direção a Canaã, havia entre eles, né, a propriedade de alguns que eram os animais, os bois, eram deles, entendeu? Então, imagina só. Agora vamos substituir, vamos trocar aqui os exemplos. No lugar de bois, eu vou citar outras coisas. Então você percebe que muda os tempos, a cultura, e de certa forma algumas adaptações, mas o princípio em si da instrução do Eterno é sempre a mesma. Entendeu? O princípio do que o Eterno está dizendo é sempre o mesmo, não muda. Ou seja, o que o Eterno está dizendo aqui? Ó? Se você sabe que esse boi já era acostumado a chifrar, então tome providência para que não prejudique um outro boi ou uma pessoa que passe por ele, né? Já que ele é tão brabo assim. Entendeu? O Eterno está ensinando aqui, ó, sejam precavidos em relação a este animal, o boi. Tome uma providência antes que aconteça alguma coisa de ruim com alguém. Entendeu? Agora, trazendo isso para os nossos dias, então vamos lá. Você que tem o seu cão, certo? Seu cachorrinho aí, o seu pet. E você sabe que ele é raivoso, ele é brabo, não pode ver nada, que ele quer partir para cima, né? Bem, já que você é sabedor disso, então você precisa cuidar do comportamento desse cão ou então arrumar um local, um espaço que ele não venha a ter contato com as pessoas em si, para ele não acabar ferindo essas pessoas, tá certo? Então,
conforme a instrução do Eterno, se isso acontecer, nesse caso aqui, ó, se esse cão vier a ferir uma pessoa, então quem vai arcar com as despesas, sobre quem estará a responsabilidade do que aconteceu, é sobre o dono desse cachorro aqui, ó. Nesse exemplo, né? É o dono desse cachorro que vai responder. Porque, com toda certeza, sabia que o seu cão ele poderia atacar alguém e não fez absolutamente nada. Esse é o problema. Não fazer nada, uma vez que se sabe que o cachorro ele pode atacar alguém a qualquer momento. Nesse caso aí, imagina. Entende? Então não pode. O Eterno também está nos ensinando a cuidarmos da vida alheia, a termos cuidado, a vida das pessoas que estão próximas da gente, temos contato, né? Buscando preservar a saúde das pessoas com quem você tem ali contato de certa forma, ou não, né? Alguém passando em frente à sua casa, e aí o cachorro raivoso que pertence a você tá lá. Quando a pessoa passa lá, ele parte para cima, entendeu? Então, procurar proporcionar o tratamento ideal e mais confortável possível para a pessoa que foi lesada por ocasião do cão raivoso, tá? Então, outra situação que eu posso trazer para os nossos dias, né? Olha aqui, uma moto. Você tem uma moto, de repente você até desenvolve, né, a sua atividade semanal, o seu trabalho com essa moto. E, como você sabe, né, máquinas precisam de manutenção. Vamos imaginar que esse motociclista aqui, ó, coloquei uma ilustração. Vamos imaginar que ele é ciente de que um dos freios da sua moto, também podemos aplicar isso para os carros, né? Um dos freios ali, ele não está funcionando. Não está funcionando. Mas ele insiste, não, mas mesmo assim vai dar para eu fazer os serviços e tudo mais que ele precisa, né? A gente até entende. E aí a pessoa sabe que a sua motocicleta tá com o freio ali meio comprometido, mas ainda assim ela sai. E aí, às vezes, o pior acontece. Nesse caso aqui, o que é o pior? A pessoa de moto, por ocasião do freio dela que não estava muito bem, ela sabia que precisava de reforma e ficou adiando essa manutenção, reforma não, né? A manutenção da sua moto. Então, lá em determinado momento, essa pessoa acabou atropelando alguém. Imagina. Então a pessoa teve a sua atividade do dia interrompida por conta de uma questão básica de saúde. Entendeu? Por também não atentar para o problema em relação ao cuidado em relação à moto, o freio que não estava funcionando. O freio não estava funcionando e a pessoa não deu a devida atenção. Resultado, um acidente veio a acontecer. Então, nesse caso, a pessoa, esse motociclista, deve se responsabilizar pela recuperação da pessoa aqui. Entendeu? Então, em suma, o que o Eterno está ensinando? Que aquilo que é nossa propriedade, aquilo que está em nossas mãos, que não prejudique as outras pessoas, mas que seja utilizado para coisas boas. Sempre. Entendeu? Em suma, é isso que o Eterno está dizendo. Tá? Então, se é um cão que está na sua responsabilidade, se é uma moto que está na sua responsabilidade, se é um carro, o que seja utilizado da melhor maneira possível, tá? Com respeito, em relação às outras pessoas. Você tem aqui, por exemplo, um cão. Você quer cuidar do seu cãozinho? Ok, mas eduque ele. Se possível, contrate uma pessoa, né, que
um adestrador, alguma coisa assim que possa moldar o comportamento desse cão, tá certo? Se você quer continuar com sua moto, faça a manutenção do freio, de tudo que precisar de manutenção da sua moto, entendeu? Mas que não fique andando com essa moto com faltando as peças ou de alguma forma a qualquer momento a moto pode não ter o seu freio funcionando e acabar batendo em alguém, né? Imagina. Eu acredito que tá dando para entender aqui, né? Diz assim o verso 37. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e matá-los ou vendê-los, deverá pagar 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. O que o Eterno está ensinando aqui? Não roube. É isso, em suma é isso, né? Não roube, não pratique o roubo. Não pertence a você. Você não pode tomar para você uma coisa que não pertence, né, a você. Inclusive, não roubar é um dos pronunciamentos do Eterno que ele fez no Sinai. As pessoas estavam ali observando e contemplando o que o Eterno estava dizendo, né? Moshe passava para o povo. Isso algo muito incrível, tá? Aqui uma ilustração, né? Ó, camarada que não é nada camarada, né? Levando aqui possivelmente uma ovelha, né? Outra situação, verso 1 do capítulo agora 22. Im bamarteret imatse hagana verruka vamet lo damim. Se um ladrão for pego enquanto arrombava uma casa e for ferido de morte, não se trata de assassinato. Então, olha só, a pessoa, né, mal intencionada, aqui está a ilustração, ele estava na intenção de arrombar a casa, certo? Então, se ele for contido, se alguém acerta ele e ele chega a esse estágio, né, de perder a sua vida, então isso não é considerado assassinato, certo? E aí tem um detalhe sobre isso ainda. A menos que isso ocorra após o nascer do sol, nesse caso, trata-se de assassinato. O ladrão deve restituir o que roubou. Caso ele não possua nada, deverá ser vendido para indenizar o roubo. Então olha só a situação, né? Então, por que que o Eterno cita aqui sobre a menos que isso ocorra após o nascer do sol, né? Ou seja, não termine o dia, não termine o dia sem ter as questões resolvidas, né? Então, após o pôr do sol, você tem a viração do dia, tá certo? Também tem esse aspecto aqui. Se o que ele roubou for encontrado vivo em sua posse, ele deve pagar em dobro, não importando se um boi, um jumento ou uma ovelha. E agora, verso 4 do capítulo 22 de Êxodo. Se uma pessoa fizer o campo ou a vinha de alguém ser totalmente consumido, ou permitir que seu animal consuma todo o pasto de outro indivíduo, a pessoa, deve fazer a restituição com os melhores produtos de seu campo e vinha.
Então poderia acontecer isso, né? E a pessoa acabar consumindo e até bastante, ou quem sabe até tudo, da região, do terreno de uma pessoa em que ela estava produzindo. Então o Eterno dá essa instrução sobre restituição, né, para que o trabalho da outra pessoa não tenha sido em vão. Aqui, né, os bois. E agora o verso 5. Se um fogo for iniciado e espalhar-se pelos espinheiros, destruindo pilhas de grãos, grãos não colhidos ou no campo, a pessoa que o acender fará a restituição. Então, olha só, incêndio, gente. O Eterno nos ensinando a ter cuidado para que não haja incêndio, seja em nossa casa, seja em nosso ambiente de trabalho. Portanto, muita atenção, responsabilidade com equipamentos que a gente utiliza, né, no nosso dia a dia. Desconfie, por exemplo, se um equipamento ele aquece muito demasiadamente. Muito cuidado, tá certo? Também o Eterno nos ensina sobre ter cuidado para que não venhamos a provocar acidentes ambientais aqui, ó. Às vezes uma faísca provoca isso aqui. E o fogo se espalha muito rápido, muito mesmo, você não faz ideia. Portanto, a preservação da natureza, fazendo aí parte das instruções do Eterno para o seu povo, o povo em Chuvá. Olha só, né? Agora, mais uma instrução do Eterno. Merhashifá lo terraye lo. Você não deve permitir que uma pessoa... Bom, pessoa não. Você não deve permitir que uma feiticeira viva. Bem, não se tem aqui essas questões de feiticeira. Uma pessoa, uma mulher que se dobra a outros deuses e coisas do tipo, né? Então que isso nunca faça parte do nosso caráter, enquanto servos do Eterno, tá? Jamais. Buscar o oculto, buscar falar com mortos, esse tipo de coisa. O Eterno não dá instruções a respeito disso. O Eterno, nessas 54 porções, o que é bastante, né? Em nenhuma dessas 54 o Eterno tratou a respeito disso. Nenhuma vez. Então, sigamos em frente, né? Verso 18. Kol shochev im berema mot yumat. Todo aquele que se deitar, ou seja, que tiver relações sexuais com um animal, será condenado à morte. Então, imagina só, né? O Eterno está dando instruções aqui para várias situações do nosso dia a dia. São várias questões, enfim, uma mistura aqui, né, de tópicos que o Eterno vai abordando. E aqui o ser humano, né, em contato com o ser humano, os animais com os animais e assim por diante. Não pode misturar aqui as espécies. Imagina, né? Quem oferecer sacrifício a qualquer outro Deus, além de Adonai, deve ser completamente destruído. O Eterno já havia falado sobre isso, né? E está trazendo à tona mais uma vez para reforçar quando ele disse: não terás outros deuses diante de mim, né? Então, está aqui o que o Eterno passou para Moshe, repassar ao povo de Israel. E agora o verso 20 do capítulo 22.
Você não deve enganar nem oprimir o estrangeiro que vive entre vocês, pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Então, aqui mais um exemplo, gente, do que a gente falou dos escritos nazarenos. O Eterno agora nos ensinando, né, sobre não revidar ou mostrar a outra face, como foi no caso ali de o nosso mestre Yeshua falou a respeito disso em Matitiarro, tá certo? Então, não se deve enganar nem oprimir o estrangeiro. Não, muito pelo contrário. Se deve tratá-los muito bem, porque o povo de Israel passou por este sofrimento. Eles foram estrangeiros na terra do Egito, trabalharam, pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Tá? Então o povo de Israel sabe muito bem o que é ser cativo. E ok. Ok. Nesse momento, quero agradecer a sua participação aqui conosco. Né? Nós concluímos o nosso estudo do Shacharit nesse ponto aqui e daremos continuidade logo mais à tarde, se Hashem, se o Eterno assim nos permitir. Vimos aqui algumas situações em que o Eterno dá instruções sobre como proceder. Né? Uma pessoa que foi lesada, né? Foi de certa forma ali prejudicada por uma outra pessoa, então o Eterno dá instruções a respeito de indenização, de valores e tudo mais, né? O Eterno traz a ideia central, que é que possamos conviver em harmonia, buscar alcançar esse patamar. A gente sabe que não é fácil, né? Viver em harmonia são várias pessoas, cada um tem o seu método de viver e de conduzir a sua vida, a sua fala, né? Então, eu mais uma vez agradeço a você, meu querido irmão, minha querida irmã, por estar aqui conosco e convido o nosso querido irmão Yosef Torres para recitar a Birkat Kohanim.
Maravilha, maravilha. Que bom. Tudarabá, muito obrigado, meu querido irmão Yosef Torres, pela sua linda voz, pela linda recitação. E que está aí gravado, né? Está aí na história. Ok. Bem, agora eu me despeço de você, desejando-lhe um excelente almoço com a sua família e mais uma vez um Shabbat Shalom para todos. E até o nosso próximo encontro. E Mitzvah Hashem, se a terra assim nos permitir, logo mais à tarde, às 16 horas, horário de Brasília. 16 ou 16h30. Tá bom? Então, Shabbat Shalom, Lehitraot. Até logo. Tá aqui o Felipe, o Jaimson, o chefe aí da caravana de Prison. Eu aqui, o Daniel, descendo pela trilha. A gente vai fazer esse caminho que tava lá em cima, né? De Corazim. E uma trilha antiga, que foi aberta aqui, né? Caminho antigo que vai até Quifarnaum, que é as margens do Quinéret e do Mar da Galileia. Vamos embora de pés e o Felipe vai arrodear e pegar a gente lá com o carro na cidade de Quifarnaum. Shalom, shalom, meus irmãos. Já já a gente chega, se o Eterno se permitir. A trilha é longa, viu? Vamos na Shalom. Amém. Amém. Baruch Hashem. Estão indo no caminho entre Corazim e Quifarnaum. A mesma trilha que Yeshua e os discípulos faziam nos tempos antigos. Eles vão passar por esse vale até chegar lá no Quinéret. É uma expedição, uma aventura. Shalom, meus irmãos! Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 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 Ve'ahavita et Adonai Elohecha b'chol levavecha b'chol nafshecha b'chol meodecha ve'ahavita et Adonai Elohecha b'chol levavecha b'chol nafshecha b'chol meodecha. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 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 Ve'ahavita et
Ve'avita, 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 tantas histórias, de tantos momentos espetaculares da vida. A vida de Israel começou nessa nação, eles atravessaram esse rio. Esse rio abriu a porta para o povo passar. Esse rio viu um machado de curral. Esse rio